Bom, eu fui eleita vereadora na campanha de 1996. Nós fizemos parte da Câmara de 1997 até 2000. Naquela época nós éramos em 21 vereadores. Eu lembro que em 1996, foram eleitas 4 mulheres. Nós achamos até que foi um número bom de mulheres eleitas vereadoras. Eu acredito que foram eleitas essas 4 vereadoras, mulheres. Acredito que não tinha muito a questão da mulher em si, eu acho que não foi isso. É que éramos muito diferentes. Eu fui eleita com 20 anos, a Arlene Lima já era uma vereadora mais velha, a Edith Dias, né, uma idade assim mais mediana, junto com a vereadora Serafina também. Eu acho que o trabalho aí é que foi o fundamental, trabalho diferente de cada vereadora eleita. Até hoje, até o que a gente sabe dos dados que nós temos, até hoje eu fui a vereadora eleita, né, mais nova até então, na Câmara de Vereadores. Fomos eleitos aí por uma grande maioria pela Pastoral da Juventude, né, Pastoral da Juventude do Meio Popular, então tinha esse contato direto com a população mais jovem, com a comunidade jovem aí de Maringá. A primeira sessão, eu lembro que a gente foi para a tribuna e fomos um pouco para o embate. Logo de cara, eu levei realmente uma cacetada, assim, vou falar logo português aí, levei uma cacetada mesmo do vereador que era líder do prefeito. Bom, aquela Câmara de Vereadores, aquela legislatura, ela foi uma legislatura que eu acho que deu uma inovada, porque nós fizemos algumas sessões nos bairros. Então eu acho que foi uma legislatura que inovou nisso, começou aí, nós fizemos sessões itinerantes e também acredito que foi uma época marcante para Maringá. Eu acho também que a Câmara devia ter feito um papel muito melhor do que fez, porque foi um marco na história de Maringá e um marco difícil para Maringá, né? Que foi uma gestão complicada do então prefeito, que foi eleito na época junto com a nossa legislatura de vereadores. Então eu acredito que foi uma Câmara que inovou por um lado, mas que também deixou a desejar por outro. Bom, as sessões itinerantes nós íamos nos bairros, em alguns bairros nós tentamos percorrer todas as regiões de Maringá. Nós íamos então em alguns bairros de Maringá ouvir a população. Nós fazíamos as sessões da Câmara e também ouvíamos a população, um representante do bairro. Eu acredito que assim como um trabalho do prefeito ir para o bairro, o vereador ir também, as sessões da Câmara também se deslocar até quem elege, né, até quem nos coloca aqui, quem coloca os vereadores aqui é a população. Então por que não, né, por que não ir até eles? Então eu acredito que isso é uma forma assim de aproximar os vereadores da população. Isso é fundamental, acho isso muito importante. Da ida dos vereadores até a população resultava uma prestação de contas do que os vereadores estavam fazendo, como era em si as sessões, porque a maioria da população ela não vem até as sessões, até a Câmara de Vereadores. Infelizmente ela não vem, deveria vir, mas ela não vem. Então os vereadores indo até a população nos bairros fazia com que ela ia saber, ela estava sabendo daí então o que os vereadores estavam produzindo. Isso resultava um diálogo maior com a população. Mas também acredito que a população ela não sabia muito bem como atuar lá nas nossas visitas, nas nossas idas até o bairro. Bom, as nossas sessões eram muito boas. A gente teve até uma época que nós, vereadores, tínhamos as sessões, elas eram transmitidas pela TV. Teve um período que era transmitido. Como a gente fazia muito, nós éramos em 3 vereadores de oposição apenas.
Nós fazíamos muito embate, né? Fazíamos muito embate com os outros vereadores e chegou até uma época que nós conseguimos emperrar todos os projetos, nós não deixávamos aprovar nenhum projeto. Nós discutíamos todos os assuntos. O período da ordem do dia, nós discutimos requerimentos, nós discutimos tudo. Cada vereador ocupava ali os seus 10 minutos falando de um requerimento apenas. Isso emperrava os trabalhos. Por quê? Porque os vereadores a maioria dos outros vereadores estavam querendo parar com as transmissões das sessões e também não aprovava, infelizmente, não aprovavam nenhum dos nossos projetos. Então nós estávamos, de fato, emperrando as sessões. Porque antes, até hoje, não acredito eu na lei orgânica, nosso regimento interno, melhor dizendo, no regimento interno tem um período de duração da sessão. O que eles fizeram na época para que a gente parasse com esse nosso embate, com essas nossas discussões de qualquer projeto, até de mudança de nome de rua, eles extinguiram esse artigo que falava do tempo de limitar as sessões, e as sessões iam até as 2 horas da manhã. Naquele período, as sessões eram realizadas durante o período noturno, né? Mas a população, ela acredito que isso não fazia muita diferença, não. Vinha um pouco mais, mas só as pessoas que realmente tinham algum interesse, algum projeto em pauta, alguma discussão assim a ser feita. Senão, infelizmente, a participação ela ainda era fraca. Na época nós tínhamos muitos projetos, fizemos várias proposituras, porém nós não tivemos nenhum projeto aprovado por conta realmente que nós fazíamos aí parte da oposição. E, infelizmente, nós éramos em 21 vereadores e a maioria dos vereadores estava fechado com o prefeito da época, que era o prefeito Jairo Gianotto. Então, nós não tive nenhum projeto aprovado, não tive quase nenhum requerimento aprovado, infelizmente. Era assim, nós éramos 3 vereadores da oposição, mas no começo começou com 4, né? Vamos lembrar que no começo foram 4 vereadores de oposição, mas aí um vereador saiu desse grupo, né? E ficamos apenas em 3. Mas o trabalho nosso de oposição, ele era um trabalho muito focado, muito sério. Tudo que vinha de bom para a população do executivo era aprovado. Né? E o que vinha de bom também dos outros vereadores, nós aprovávamos por unanimidade. Não tinha essa oposição por oposição. Oposição por oposição sempre ela é burra, e ela é burra. A gente tem que realmente pesar o que é importante para a população, o que é fundamental para a população, e a gente fazia isso na época. A gente analisava todos os projetos, e aí sim a gente dava ou o nosso voto a favor ou o nosso voto contra. Tivemos na época também uma proposta do Executivo que eu acho que marcou para nós porque mexeu com o Conselho Municipal de Saúde. Isso é fundamental falar porque foi uma época que queriam tirar vários representantes do Conselho Municipal de Saúde. Esse projeto entrou em regime de urgência na Câmara e eu lembro que ficaram aqui o vereador Aldir e o Décio falando. E eu fui até a reunião do conselho que estava acontecendo naquele momento lá na prefeitura, para a gente chamar o pessoal do conselho, para o pessoal do conselho vir participar, para a gente conseguir frear que fossem tirados alguns representantes do conselho. E nós conseguimos momentaneamente, mas logo voltou de novo e, infelizmente, o prefeito conseguiu tirar vários representantes aí do Conselho Municipal de Saúde. Foi um retrocesso.